Nunca se falou tanto em podcast, né não? E nunca se criou tanto também para essa plataforma digital. Então vamos entender melhor sobre a ascensão do podcast no Brasil com ele, o nosso repórter Allen Lins. Vem cá, vocês gostam de ouvir podcast? Mas vocês conhecem a fundo esse universo? Então agora vocês vão descobrir tudo sobre esses programas de áudio que vem fazendo sucesso e saber se de fato é o momento certo de investir nesse tipo de plataforma. Mas enquanto vocês acompanham aí a reportagem, eu vou sintonizar aqui meu radinho de pilha. O termo podcast tem sido usado com muita frequência no mundo digital. De uns 2 anos para cá, a facilidade de acesso ao conteúdo de áudio se tornou parte do cotidiano das pessoas. Mas o que poucos sabem é que o conceito de podcast existe há muito mais tempo do que parece. A ideia de arquivo digital de áudio gratuito distribuído na internet, semelhante ao que temos hoje, surgiu através do ex-VJ da MTV americana, Adam Curry. Desde então, é possível achar podcasts para todos os gostos e em diversos formatos. O que começou apenas como uma transmissão de áudio, hoje caminha em todos os departamentos possíveis, sendo conduzido até ao vivo ou em plataformas de streaming, garantindo horas ilimitadas de assuntos informativos ou de entrevistas gratuitas com uma variedade de personalidades famosas. Como no caso do The Joe Rogan Experience, um dos principais e mais conhecidos podcasts da atualidade, que recentemente assinou um contrato estratosférico com o Spotify, no valor de $100 milhões, cerca de 567 milhões de reais. Não é para qualquer um, né? You come into the show and you're already kind of thinking about stuff. So it feels very organic. And part of me, even this morning, was like, I hope he looks into my eyes and doesn't see a complete and utter foolish fraud. Because I would probably believe him if he mirrored that back to me. I think success in fighting in life is about desire and the will. Yeah. How bad do you want it? Is it worth dying for? E nós, brasileiros, não ficamos para trás não, viu? Atualmente, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo para podcasts, perdendo apenas para os Estados Unidos. Os podcasts por aqui crescem num ritmo frenético e já tem muita gente conhecida no mercado surfando nessa onda. O publicitário Washington Oliveto usou toda a sua bagagem e lançou o seu WCast. Por lá, ele relata suas experiências de vida, conta histórias dos seus prêmios, campanhas e memórias. Ele tem 1001 utilidades. Ele tem 1001 histórias para contar. WCast. Bom e brilhante. Bom demais. Claro, é o podcast do Washington Oliveto. Outro que também entrou na onda é o apresentador Felipe Solari. Ele que criou o podcast Sistema Solari também confia na força dessa plataforma. Você acha que podcast é modinha, é sucesso passageiro? Como é que você vê isso? Não, acho que é uma plataforma que ela vem sendo entendida pelas pessoas, ela é uma plataforma forte, bem democrática, que dá bastante oportunidade para você, a partir de agora, escolhe o que você quer ouvir, monta a sua playlist. E acho que tem muita gente ouvindo podcast, muita gente diz que ouve enquanto lava a louça, enquanto faz academia. Então eu acho que ele acaba te acompanhando, ele não é uma segunda tela, ele é um segundo áudio. Então muitas vezes você está lá lavando a louça, no lugar de ouvir a água caindo, você está ouvindo um podcast e às vezes você está ouvindo conteúdo interessante. Você está aprendendo enquanto você está fazendo um afazer doméstico ou academia, assim, sabe? Eu acho que tem uma questão do conteúdo no podcast. Felipe Solari? Alô? Alô? Alô?
Você liga pras pessoas ainda? Felipe? Você telefona ainda? Ô, Felipe! Nós já estivemos em eventos juntos, mas é a primeira vez que a gente tem um podcast. Da história inteira. Maravilhosa. No comando do Flow, que figura entre os podcasts de maior audiência no Brasil, Bruno Monark e Igor Coelho nos revelam os segredos para conseguir se manter no topo das paradas. O Flow nasceu por causa de uma... eu e o Monark, a gente estava meio já de saco cheio do que a gente estava fazendo, né? Na internet e tal. E conversando sobre criar um projeto novo, o Monark deu a ideia da gente fazer um podcast. Eu acho que o nosso principal diferencial é a liberdade. Na verdade, o grande segredo do podcast não é um formato inovador, é só conseguir captar a essência de uma conversa na sua forma mais pura. Porque eu acho que conversas, elas são universais, né? Elas atraem qualquer tipo de pessoa, porque está na essência de ser humano, né? Foi através das conversas que eu acho que a nossa sociedade realmente evoluiu, né? A troca de conhecimento, né? O meu ideal é que as pessoas assistam o Flow e dali elas consigam não ser influenciadas diretamente ou pegar a opinião de um influenciador ou qualquer coisa do tipo e tomar como verdade. Que elas escutem aquilo ali de vários... o mesmo assunto falado sobre vários pontos de vista diferentes e que as pessoas consigam criar um senso crítico, ou que não é exatamente informativo, é muito mais uma visão de mundo mais ampla. Eu sinto que essa é a minha missão, é a missão do Flow. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui na minha frente tem o Monarcão. Salve, salve família! Tão feliz porque eu tô aqui falando pra mim mesmo, porque até ontem eu tava lá no YouTube sendo ouvinte, assistindo vocês. Eu estou aqui falando prazerão. Pô, cara, que legal. 100% nosso, mano. Vocês são influenciadores, vocês influenciam gente pra ideias, quem que vocês convidam, as posições que vocês defendem, vocês estão nas redes sociais. Isso é uma forma de fazer política. A Globo aposta alto no formato há alguns anos. Um dos títulos de destaque é o podcast de notícias O Assunto, comandado pela jornalista Renata Lopretti. Ela acredita que o investimento do grupo no formato e a pandemia contribuíram para esse aumento no consumo da plataforma e que colocou o Brasil no segundo maior mercado de podcasts do mundo. O podcast é um produto que já tem um bom tempo de estrada. Eu mesma consumo há muitos anos, mas ele ganhou um impulso muito grande de uns 2 anos para cá. A entrada da Globo nesse assunto dos podcasts teve bastante a ver com isso. Mesmo pessoas que fazem podcast há muito tempo e que não tem nada a ver com o grupo reconhecem que esse movimento da Globo teve um papel importante. E na sequência, a meu ver, o que teve um papel muito importante foi a pandemia. A demanda por notícia, a demanda por informação apurada, checada, de qualidade, ela cresceu muito, porque simplesmente estávamos todos e estamos todos ainda diante de uma questão imperativa na vida de todo mundo, literalmente de vida ou morte, e sobre a qual a gente está aprendendo no dia a dia. E o podcast se beneficiou disso, e agora eu estou falando, claro, da área que eu conheço mais, que são os podcasts de notícia. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é... O Assunto é o novo podcast diário do jornalismo da Globo. Os alertas indicam uma tendência de aumento do desmatamento. Esse novo ambiente do audiovisual. Como é que o tímido vive neste mundo? De segunda a sexta-feira, bem cedinho, mas você ouve na hora que for melhor para você. Boa tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora. Todo dia, um assunto novo para você. Podcast é um formato que ganhou destaque porque tem muita flexibilidade. Dentro de um podcast cabe conteúdo para entreter, para informar, para educar. Com novos produtores de conteúdo vendo interesse nisso e querendo participar dessa jornada do consumidor moderno, mais conteúdos de qualidade estão sendo produzidos, o consumidor é atendido nos seus diferentes interesses e as marcas veem valor de estar perto disso para poder anunciar nesse formato, estar perto do consumidor, levar sua mensagem de maneiras, inclusive, muito criativas.
tem nenhum limite que seja maior ou mais estrito, por exemplo, no telejornal que eu faço, no Jornal da Globo, do que no podcast. O que eu sinto, e eu fui aprendendo isso ao longo do tempo fazendo o assunto, é que essa própria característica da intimidade maior que o podcast propicia entre quem faz e quem ouve, ela também tem um impacto na questão do entrevistado. Então, várias vezes já me aconteceu ao longo desse tempo perceber que um mesmo entrevistado se abria mais, contava mais, se revelava mais no podcast do que ele tinha se revelado em outras entrevistas. Eu me lembro que quando a gente começou a fazer o podcast em agosto de 2019, muitos colegas na TV viravam para mim, para a pequena equipe que trabalha comigo e falavam assim: nossa, mas todo dia vocês vão ter assunto para todo dia? E eu diria para você que de lá para cá a gente teve todo o problema, menos falta de assunto. Pelo contrário, sobra assunto. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona o Sistema Solar, que é o seu podcast, né? Cara, o Sistema Solar é um projeto que nasce aí da minha necessidade de falar, de me colocar no mundo do entretenimento, nesse mercado que eu trabalho há tanto tempo. Ele foi gravado durante 2 anos, né? Então eu recebia aqui os convidados a qualquer horário, a gente fazia gravado, eu montava toda essa filmagem, gravação e colocava no ar. E hoje em dia ele passou a ser ao vivo, que é uma nova etapa, muito puxado por esse novo momento dos podcasts. A maioria é ao vivo, a maioria é quase diário, inclusive. Então também a gente aumentou, dobrou, era uma vez por semana, agora a gente está 2 vezes por semana num primeiro momento. Talvez a gente vá para mais. Então assim, como eu disse, é um formato que ele vai se adaptando e eu tendo começado 2, 3 anos atrás, eu sinto a necessidade de me adaptar junto com esse mercado, né? Porque ele está em constante transformação. De uma maneira geral, o podcast vai competir pela atenção da mesma maneira que qualquer outro veículo compete pela atenção do consumidor. E que por isso não conseguia agregar grandes inventários para venda de publicidade. Então o podcast por muitos anos fazia venda de 1 para 1. Né? Uma marca queria anunciar num podcast, ligava para um produtor e comprava um patrocínio daquele podcast, um anúncio naquele podcast. Mas aí você tinha um problema de escala gigante, né? Como é que você escala o inventário para falar com uma audiência muito maior, principalmente para marcas que estão acostumadas a anunciar em inventários grandes de TV, até mesmo de rádio ou do digital. Então esse problema vem sendo resolvido ao longo dos anos, com esses inventários maiores, essa organização e essa formalização do mercado. A entrada da Globo nesse mercado também busca poder ofertar um inventário maior de podcasts, que atenda diferentes gostos e interesses de marca e organizar um pouco esse mercado para entregar cada vez mais métricas e cada vez mais possibilidades de chegar no consumidor e metrificar isso. A parte dos anunciantes para o Flow é um pouco mais difícil porque a gente tem uma premissa muito importante que é a da liberdade. Então a gente já deixou de fechar vários contratos, alguns, confesso que de muito dinheiro, porque a gente não abre mão de ser livre e poder falar o que a gente quiser. Mas para tentar combater isso, a gente tem toda uma rede que a gente criou e está criando, e cada vez está surgindo mais novos programas que são mais amigáveis para os anunciantes. E aí a gente vai se capitalizando dessa forma. O podcast é uma ferramenta muito boa para publicidade, para marca. Tem algumas marcas mais visionárias que já estão participando e eles acreditam, eles apostam e investem no potencial dos podcasts, porque eles sentem que a gente fala com o público de uma maneira muito mais humana, de uma maneira muito mais incisiva, muito mais próxima do que as mídias tradicionais normalmente. A gente vira meio que parte do cotidiano de uma galera. E isso é muito forte, eu acho, para você passar a sua mensagem ou expor a sua marca. Então, eu acho que com o tempo a gente vai ver mais e mais marcas grandes vindo aí e anunciando nos podcasts, porque os podcasts também vão cada vez mais e mais dominar um cenário de mídia importante que estava aí para ser explorado e pouca coisa se explorava, né? Não tinha muitos programas de entrevistas, de conversa na internet, era sempre só da TV esse segmento. E foi um nicho que funcionou muito bem com a liberdade da internet. Então acho que vai só cada vez mais crescer
E espero que as marcas invistam, né? Afinal, eu faço um podcast. Você tem espaços publicitários dentro do seu podcast. Aí, voltando como era o rádio, assim, você pode fazer um spot comercial no meio do seu podcast, você pode falar sobre a empresa pode oferecer o seu podcast. Estamos começando aqui o sistema solar e por blá blá blá, entendeu? Então ela pode ser a detentora também do teu formato. Eu gosto de dizer que o podcast ele é um formato completo do ponto de vista comercial. Você, em um único programa de podcast, tem todos os formatos praticamente de mídia. Você tem o pre-roll, que acontece antes do programa começar. Você tem o oferecimento, que apresenta aquele programa para o público ou patrocina aquele programa para o público. Você tem o break no meio do programa. Você pode fazer um programa especial, customizado, que fala de um tema que é do interesse da marca. Você tem também o âncora apoiando aquela marca como um influenciador. Então, quando você olha para o podcast, ele é um produto completo, ele gera uma flexibilidade não só de oportunidades comerciais, como também de flexibilidade de formato. Ela é uma plataforma muito rica e muito aberta. Ninguém te limita no podcast. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado, assim. Então eu parto muito dessa premissa. A maioria dos podcasts, ele cresce a longo prazo. É preciso você se manter ali. É preciso você não se iludir com os números estratosféricos dos outros podcasters e, né, muita coisa é vendida para você e eu sinto que algumas pessoas acabam se decepcionando um pouquinho durante o processo, porque fazem o seu podcast e sentem que é difícil crescer e realmente é. É preciso uma consistência dentro desse meio. Agora, qualquer um pode ser um podcaster. Se você tem algo a dizer, o podcast vai funcionar. Se você domina tem uma expertise na sua área, o podcast vai servir para você também. Então acho que ele é uma via muito legal e muito consistente hoje em dia. A variedade de podcasts é enorme e claro que as marcas estão de olho nesse movimento crescente e lucrativo. As informações exclusivas e a inovação no conteúdo são um atrativo para o investimento. Por isso, o podcast se tornou uma ferramenta cada vez mais utilizada nos meios de comunicação, tendo mais alcance e sendo mais consumida a cada dia pela sociedade.